Olá, tudo bem, doutora? Agora sim. Oi, professor. Como vai? Tudo bem? Como que a doutora está? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação poder falar com o senhor. Ah, tudo a minha, viu? Mas com o professor você ganhou um amigo aqui para a vida, com muito carinho, muito respeito, viu? Obrigada, professor. Acompanho sempre suas aulas, tenho aprendido muito, tem me ajudado demais. Que legal, fico muito feliz. Já leu alguma das minhas obras, os meus livros? Ainda não, professor. Vai, Ainda não. vai gostar. Se tiver oportunidade, Direito Imobiliário de AZ, O Uso Capião, são livros bem interessantes, bem completos. Preciso sim. Vou adquirir e vou ler. Que legal, que legal. Conte comigo, eu tô aqui para ajudar, viu? Você tá bem de saúde, física e mental, que hoje em dia não é só a física, né? É a mental também, né? Graças a Deus, professor. A gente leva a advocacia com bastante equilíbrio, com muita É, tranquilidade. é, Nós temos assim um perfil um pouco até atípico de advocacia, bastante humanizada. Nosso escritório, nós trabalhamos muito, a demanda é muito grande, mas a gente leva a coisa de uma forma bem pacífica, tem que com ser. calma, com serenidade. A gente procura fazer isso e assim a gente acaba tendo até melhores resultados, né? É verdade, é verdade. E também perceber, né, o cliente muitas vezes quando é muito ansioso, tentar explicar, tentar mudar a forma de passar para eles as informações, né, de um jeito que ele consiga compreender. E se chegar no momento também que a gente percebe que não vai colher frutos, né, eu acho que às vezes é melhor dispensar no sentido respeitoso, né, porque nada compra a nossa paz, não é, doutora? Exatamente, professor. Nada compra a nossa paz. Tem pouco tempo de advocacia, professor. Eu peguei a minha carteira de OAB dia 15 de agosto de 2019. Olha que legal. Pouquíssimo tempo e ninguém advogando na família, então fui sozinha. Parabéns, viu? Parabéns, porque cada um tem a sua história. Eu falo que o maior concorrente nosso é a gente mesmo, né? Mas é muito importante, é muito bonito começar uma profissão sendo que a gente não tem parentes, né? Parentes. Isso, às vezes, amanhã vai facilitar a vida para os filhos, né? Mas parabéns pela história, viu? Não é fácil começar do zero e não ter padrinhos, né? Graças a Deus, tudo tem fluído, já conseguimos montar o escritório, as coisas estão caminhando e fui levada pelo direito para o direito imobiliário. É uma área que eu gosto demais de atuar e, enfim, gosto muito mesmo do direito imobiliário e das sucessões. São Das as duas áreas que sucessões. nós atuamos. Legal, parabéns, viu? Conta comigo, precisar de qualquer coisa, pareceres, mentorias, estou sempre aqui, com muito carinho. E te convido, doutora, a doutora que é estudiosa e do bem, principalmente do bem, entra no site, é www.portaleso.com.br. É www.portaleso. Por quê? Porque eu faço a coordenação de 27 pós-graduações no Brasil, né? Mas por que eu indico essa? Porque é online e o preço, né, é menos de R$ 1.000, é 986, se eu não me engano. Então tem pós minha que eu... Da pós em direito imobiliário, gostaria de fazer. Doutor, é muito legal, porque é online, tem plantão de dúvida uma vez por mês. Então tem a pós de imobiliário que eu coordeno, tem a pós de direito notarial registral, mais para frente, uma segunda pós. Tem a pós, o ano que vem vai abrir a pós de uso capião, regularização de imóveis. Então, muito legal. Portal ESO, acho que foram mais de 1.000 alunos certificados só da pós de imobiliário. Eu convido, viu? Convido porque o preço é legal e é um curso nota 1.000, muito forte, muito bacana, muito prático, viu? Estou terminando o processo civil, direito civil. E a Ah, próxima é direito imobiliário. ó, vai lá com isso, você vai gostar. Vai gostar. Professor, assim, são 3 casos. Tá. E acredito que dá para a gente tratar nesse tempo? Dá sim, dá sim. Dá. O primeiro caso, professor, ele tem me afligido. É o caso de um cliente, ele adquiriu 6 chácaras. Na verdade, são lotes grandes, que aqui em Goiânia chamam de chácaras. Tem uns bairros que ficam mais assim na periferia, que tem vários lotes de terras. O normal aqui é 360 metros. Só que nesse caso aqui são chácaras de 3.000 metros, 2.000 metros, mas não na matrícula consta como imóvel urbano. Mas não são chamados lotes, e sim chácaras. Então ele adquiriu chácara 23, 24, 25, 26 e 27. Ele adquiriu de uma empresa, Tangará Empreendimentos. Essa empresa não registrou o loteamento inicialmente. Apenas
De gaveta e saiu vendendo a posse, né? Saiu vendendo ali, mas vendendo como se fosse propriedade mesmo, professor. Ah, Vendeu, tem aqui os contratinhos de compra e venda, o cliente comprou, pagou tudo direitinho. Essa Tangará Empreendimentos, o proprietário vendeu esse loteamento para um segundo que vendeu para um terceiro. Esse terceiro, apenas agora, recentemente, em, sei lá, outra chamada, apenas agora, professor, recentemente, deixa eu ver, 2016, é que foi registrar o loteamento. Esses lotes foram vendidos inicialmente, professor, em 1998. já não tempinho. 1998. E só em 2006, o terceiro proprietário do então loteamento foi registrado o loteamento. Aí tem aqui a matrícula mãe, eu emiti também a certidão de matrícula mãe, em que consta todos os lotes do imóvel, certo? Certo. A matrícula mãe, que era uma fazenda, ela data de 1980. Nossa, então é transcrição, deve ser, né? 80, pode ser que seja transcrição a origem, né? É matrícula já a origem? Isso. Área maior, transcrição, né? Isso, transcrição. Transcrição, olha só. Aí, professor, já deixa eu verificar aqui, aí justamente em 2000 em 1998, a atual empresa Lago Rico adquiriu o loteamento. Adquiriu o loteamento. Foi registrar, adquiriu a fazenda, né? Ah, tá. E só foi registrar o loteamento agora em 2016. De modo, professor, que o meu cliente me procurou, esse senhor, então, dono atualmente desses lotes, falando bem claramente aqui, professor, para o senhor, ele usa de malandragem. Tá acostumado a fazer isso, né? Vende lote, é irregular, né? Tá acostumado, gosta desse tipo de coisa, né? A gente fala muito aqui, chama de trambique, né? Trambique. É verdade. Muita confusão. Grilheiro. Sim, professor, ele chegou a cobrar do meu cliente R$ 15.000 por lote, se meu cliente quisesse, para autorizar a escritura. Olha só. No entanto, eu fui verificar junto ao cartório de registro de imóveis, porque para fazer uma ação de uso capital nós precisamos das certidões atualizadas. E, para minha surpresa, professor, só existem no cartório de registro de imóveis 2 lotes. Meu o Deus. 23 e o 24. O 25, 26 e 27 não existem no cartório de registro de imóveis e nem na matrícula mãe. Ou seja, o loteador atual, que adquiriu a fazenda, adquiriu o loteamento, agora por último, quando ele foi registrar o loteamento, ele não registrou todos os lotes que de fato existem. Então, os lotes que o meu cliente comprou, 23, 24, 25, 26 e 27, são 5 lotes, né? Só 2 têm matrícula, e a matrícula atualizada está aqui em nome proprietário, né? Lago Rico Limitada, é o nome da empresa. Os outros 3 não tem matrícula e não existem, nem na matrícula mãe. Não é que a matrícula não esteja aberta, eles não existem. Na prefeitura, fui buscar o mapa. Na prefeitura nós temos o mapa. Tem um mapa. Aqui o mapa da prefeitura, cadastro imobiliário aqui em Goiânia. Constam lá os lotes todos. Inclusive o cliente paga IPTU regularmente de todos os lotes. Tá. Mas não temos isso no registro de imóveis. Aí até verifiquei uma aula do senhor sobre vício registral. Isso, os campeões de vício registral. Já conserta também, né? Acaba consertando também o vício registral da matrícula. Perfeito. Então professor, uma primeira dúvida seria essa. Como eu faria essa ação do usucapião? Eu faria uma única ação para os
A área é uma só. A área é uma só. E hoje o cliente, ele na verdade, ele tem a posse dessa área inteira, não é? Sim, tá tudo murado, ele tem duas casas lá, um dos filhos vive lá. E doutora, me fala uma coisa, o cliente ele usa para morar lá mesmo, mora lá. Sim. Bora. Então, doutora, aproveita o fato e usa o uso capião para fazer a unificação dessa área. Tanto é que o nome desse uso capião, quanto tempo de posse ele atingiu? Ah, professor, nós temos mais de 15 anos já. Mais de 15 anos? Nossa, que maravilha! De 36 espécies de uso capião, dá para usar o do 1238. Dá para usar a extraordinária e chamar ela de habitacional, para cair no parágrafo único. O nome da ação vai ficar assim: ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional. E olha que interessante, doutora, ela vai ser uma ação consensual. Ela vai ser uma ação declaratória, não tem réu. Ela tem réu na citação pelos trâmites legais, mas não é uma ação em face ou contra alguém. É uma ação totalmente declaratória. O judiciário só vai homologar. Que legal. Sim, então ação declaratória de uso capião. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Conforme artigo 1238, parágrafo único do Código Civil, e também o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Professor, quando o senhor fala social, eu não me lembro do parágrafo do 238. É que... A social não é aquela para 250 metros? Não, né? Aquela é a especial. Aquela é especial urbana, verdade, especial urbana. É que essa social, ela entra naquele tema repetitivo que foi julgado, que você ganha a função social pelo fato de morar no imóvel, gerar a posse direta. Então, você acaba ganhando força para ganhar a ação com mais facilidade, né? Entendi, professor. Nunca tinha usado dessa forma. E esse uso capião, olha que legal, como ele não tem réu, ele é mais leve, mais gostoso, né? E aí a doutora pode fazer o quê? Trabalhar com preliminares, porque não vai ter em face ou contra alguém, não tem réu, né? Então trabalha com a preliminar 1, não sei se é o caso, se é gratuita, se fosse, né? Ou prioridade processual, os clientes são idosos? Ele é um delegado aposentado, então eu não vou conseguir gravar. Ah, não vai não. Aí compensa a doutora pedir, né? Só a prioridade processual, né? Por causa da idade dele, né? Ele é considerado super idoso, não? Que agora tem o super idoso, né? Não, ele não atingiu 80 ainda. Não atingiu 80. Dá para pedir prioridade processual. Uma outra dica que talvez ele fique contente também, e a doutora também sai um peso, pede a averbação premonitória. O juiz pede para o juiz ou a juíza pedir um ofício e mandar para o cartório, né? Ou ele envia, o fórum envia, ou a gente mesmo leva, para registrar, ou melhor, averbar na matrícula que existe esse uso capião em andamento. Evita fraude, dupla venda, né? Eu posso pedir isso em sede de tutela, né, professor? Pode pedir. A preliminar em sede de tutela. Pede em sede de tutela antecipada a averbação premonitória. Perfeito. Arrasou. Então, tá. E agora, onde a doutora está localizada, é importante, doutora, abrir mais uma preliminar, que é da localização e descrição do imóvel. Porque o cartório da localidade aí, se a doutora não mencionar isso na peça, a descrição da localização do imóvel, a doutora às vezes ganha a ação e não consegue registrar. Enrosca na hora do registro, né? Sim. Então, pede isso, né? Da descrição e da localização do imóvel. Aí usa aquela descrição do imóvel. Tem uma topografia nova? Tem. Eu pedi o memorial descritivo, o mapa, né? O mapa com memorial descritivo. Outra coisa, professor. Calma. Na prefeitura, outra coisa que aconteceu. Na prefeitura, esses lotes eles têm uma medição. Nos contratos originários, eles têm outra medição. Ah, tá. Na medição atual, é outra medição. Porque o proprietário... Cada lugar de um jeito. Tem jeito. É uma maravilha, né? Tem um córrego aos fundos e aí teve muita erosão. Então, assim, mudou. Ah, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse uso capião para consertar. A hora que o perito for no local, o juiz vai nomear um perito lá no finalzinho do processo. Aí essa planta nova, né, que é a planta e o memorial descritivo, os dois juntos topografia, vai ser a área nova.
Tanto é que dá para pedir, lá nos pedidos, que seja aberta uma matrícula nova. Como a área é uma área que precisa de uma matrícula nova para não gerar confusão em virtude dessa situação, então já pede lá no pedido. Requer a procedência da ação para que seja expedido o mandado judicial enviado ao cartório para a abertura de uma matrícula nova. Acho que essa é a grande dica, porque se a gente conseguir a matrícula nova e vamos conseguir, resolveu esse problema do vício registral, né? E eu posso pedir uma matrícula nova como unificando o imóvel Pode, geral, ou seja, pode. as 5 chácaras se tornarão uma só. Exatamente isso, doutora. Na verdade, vamos pegar 5 chácaras e nós vamos ter uma matrícula só. Nós vamos criar através do uso capião, conforme a posse fática, nós vamos criar uma matrícula só. E uma matrícula nova, para não gerar mais confusão, né? Entendi. Mas, de todo modo, professor, eu vou ter que citar esse proprietário dessa Lago Rico, né? Empreendimentos. Esse uso capião é uma ação declaratória. Nós vamos pedir lá nos pedidos a citação do último proprietário que consta na matrícula ou seus respectivos herdeiros. E a citação dos confrontantes, lá direito, lá de esquerda de fundos. Isso nós temos que pedir para cumprir tabela, né? Mas é uma ação declaratória. Agora, além disso, temos que pedir as manifestações: União, Estado, Município e MP. União, Estado, Município e MP, manifestação. Sim. Estado, estou anotando e raciocinando. Vamos fazer um checklist juntos, vamos fazer sim. Claro, citação do proprietário, consta na matrícula, e em relação aos imóveis que não existem, aos 3, que não tem matrícula alguma, não tem nada, não tem quem citar, apenas a manifestação. Apenas a manifestação. Apenas a manifestação vai suprir, porque não tem quem citar. Entendi, professor. Agora, o cliente, eu acho que ele tem a planta nova, o memorial descritivo novo, não tem? Quando Eu pedi. Pediu? Eu pedi a professora para fazer a área total e fazer os lotes em separado. Ah, tá. Ótimo, que legal. Quando a gente já tem um cliente mais humilde, aí dá para fazer o quê? Se ele não tiver condições de pagar essa topografia nova, que é muito legal, quando tem, dá para pedir antecipação da perícia, porque ele gasta uma vez só, entendeu? É o segundo caso que eu iria falar com o senhor daqui a um pouco, a gente não tem condição. Olha lá, já fica uma ideia aí, né? Fica uma dica. Antecipação da perícia. Mas voltando a esse caso aqui, professor, que ele já pagou a medição, de todo modo, nós temos que pedir uma perícia judicial no local? Tem que pedir. Por mais que a gente junte no uso capião a planta e o memorial descritivo, não tem jeito, né? Nós temos que pedir a perícia, porque por mais que a gente junte uma planta e memorial descritivo antigo, que achou no cartório, na prefeitura arquivado, ou um novo, quando o cliente tem condições, mas a planta e memorial descritivo, através de um topógrafo nomeado a perito, né? Ele é presença obrigatória, porque vai ser tratada a situação fática, né? É presença obrigatória. Tá. Ok. Judicialmente. Então, os pedidos que seja declarada o domínio, né? Para o cliente, que seja aberta uma nova matrícula. Uma nova matrícula. Nomeado oficialmente um topógrafo. Um topógrafo. Para o levantamento topográfico, a gente pode usar esse termo. Agora, o valor da causa, eu acho que nós vamos ter que fazer uma avaliação, né? Porque o valor da causa no uso capião é sempre o valor venal do IPTU e do ITR. Nesse caso, como nós estamos fazendo a unificação da área, contrata um corretor de imóveis, às vezes a doutora tem um conhecido, o próprio cliente, faz uma avaliação do valor que acha, que vale o terreno, né? Faz por aproximação, não precisa nem ir no local. Posso somar os valores venais também, não posso? Pode também. São baixos. Pode também. Porque ele paga o IPTU de todas as chácaras. Dá para fazer isso também. Então, eu acho que é isso, então. Agora, então essa peça vai ficar assim, endereçamento a vara civil, porque aí não tem vara especializada. Então temos que mandar para a vara civil. Qualificação, ele é casado, o cliente? Ele é divorciado. Então vai ter que mencionar o divórcio. E aí tem juiz que normalmente pede para citar ela. Então provavelmente ela vai ser citada. Não sei se ele vai gostar, mas faz parte. Não tem jeito, né? Faz parte. Mas não tem problema não. Não tem jeito.
E aí depois, o nome da peça, ação declaratória, judicial de uso capião, habitacional ou social, tanto faz. Conforme 1238 e parágrafo único do Código Civil, enunciado 492. Aí nós vamos para as preliminares. Isso. Aí nós vamos para as preliminares. A1 fica a prioridade processual, A2 a averbação premonitória, A3 do pré-questionamento, a quarta poderia ser da descrição, né? Descrição e localização do imóvel. E o questionamento eu não coloquei. O pré-questionamento. Pode fazer assim, do pré-questionamento, que a posse é notória há mais de 15 anos, qualquer decisão que seja improcedente, em tela, né? Ou no caso prático, fica aqui pré-questionado para efeitos recursais, porque é uma afronta ao princípio da função social da propriedade e uma afronta ao Código também, ao Código Civil, né? Então, bate nas duas coisas, para questionar tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. Isso ajuda muito, porque pega juiz de vara civil, juiz, às vezes ele não gosta do assunto, nem ele, nem o assessor, assessora. Então, quando ele vê isso, fala, a doutora vai comprar uma briga até 3º grau, deixa eu tentar julgar direitinho. Eles separam, né? É fogo, né? É um sistema, né? É um sistema. Eu entendi, professor. Isso é um sistema. É um sistema, tropa de elite, viu? Pena que vai ter o 2. Nossa, professor, eu nunca tinha colocado pré-questionamento nas minhas ações de uso capião. E é legal, viu, doutora? Porque é uma carteirada no bom sentido. Ó, eu sei o que eu estou falando, entendo o que eu estou fazendo, por favor, vamos julgar direitinho. É ótimo isso. E assim, as outras que eu já fiz, tem um bairro que eu atuo aqui, em Aparecida de Goiânia. E nesse bairro tem muitas ações de uso capião. Só que normalmente os advogados vêm e pedem para fazer acordo. Os clientes compraram, pagaram e não registraram. Muitos perderam todos os documentos, contratos, termos de quitação. E o proprietário do loteamento faleceu e não fez inventário. Então, eu faço adjudicações quando tem os documentos, quando não tem documento nenhum, vai para o uso capião, vai para a forma original. Mas a família também quer resolver logo, então, no meio do processo, eles já procuram para fazer acordo, abrindo mão apenas da sucumbência e já está tudo certo, a gente finaliza o E é melhor, rapidamente. Na verdade, quando dá para usar o uso capião, é uma boa opção, porque se o cliente tem todos os requisitos, é uma forma originária. A adjudicação compulsória, ela é traiçoeira, né, doutora? Ela, muitas vezes já aconteceu, várias vezes aqui no escritório. Nós ganhamos, mas a gente não consegue registrar. Aí o cartório é terrível, ó, faça o uso capião. E para a gente explicar para o cliente, ó, desculpa, nós fizemos a adjudicação, mas agora tem... Muitas vezes o cliente não entende. Então, por isso eu falo, né? Quando dá para fazer o uso capião, vai no uso capião. É melhor usar uma bazuca na guerra do que uma faquinha, né? É melhor. Mas então, que ótimo. Pré-questionamento. E aí depois, 4, preliminar número 4, da localização e da descrição do imóvel. Aí usa o mapinha do imóvel atualizado, né? Uma fotinha atualizada, o mapinha do Google. Pode usar a descrição da própria topografia, da própria planta. Aí depois nos fatos, bate na posse, mansa pacífica, animus domini, que a posse é exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, aí vai para o direito. No direito, eu gosto de seguir aquela ordem da pirâmide de Kelsen, né? Fala da função social da propriedade, não sei se a doutora gosta dessa forma, depois eu falo da função social da propriedade, enunciado 492, 1238, e nesses casos, eu não sei se a doutora faz isso, mas fica uma dica também, que já nos salvou algumas vezes, a súmula 237 do Supremo, né? A súmula 237 do Supremo é aquela súmula que fala, né, o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Porque nessas regiões, a hora que faz o uso capião, aparece a prefeitura com um terceiro interessado, aí atrasa nosso uso capião, ou já vi a prefeitura fazer uma integração de posse, né? Então, para evitar tudo isso, usa a súmula 237, aí transforma esse uso capião no guarda-chuva, no escudo protetor. Entendi. Então, 492 da quinta jornada, 1900, você falou? O 492 da quinta jornada de direito civil, o 1238 do Código Civil, parágrafo único, e a súmula 237 do Supremo. 1238, E a súmula 237 do Supremo. A função social. E a função social da propriedade. A posse mansa pacífica a gente já falou lá no pré-questionamento, mas a gente repete aqui. Repete também, né? Repete também. Se possível, pode colocar em negrito, caixa alta, fala da gestão exclusiva dele também, a posse exclusiva.
Isso tem ajudado muito nas decisões do Superior Tribunal de Justiça, né? E aí, indo para o direito, na verdade, finalizando o direito, indo para os pedidos, começamos com as preliminares, e no pedido, requer a procedência da ação para abertura, para que seja expedido o mandado judicial, requer a procedência da ação para que seja expedido o mandado judicial e enviado ao cartório, juntamente com os autos, para a abertura de uma nova matrícula. Por quê? Porque tem infelizmente tem muito juiz que não gosta da matéria juiz e juíza. Então a juíza dá a procedência da ação do campeão, mas não manda para o cartório. E aí o cliente fica nos ligando, nos cobrando, nada acontece, aí depois a gente vai no cartório, o cartório fala, é culpa do juiz. Juiz, aí temos que desarquivar o processo. Então já evita, né? Não custa nada falar a receita do bolo. Professor, eu colocar o tópico, a tese do vício registral aqui na parte coloca, viu, doutora? Coloca a tese do vício registral. Aí a doutora pode até criar um parágrafo falando que o uso campeão, além de transformar a posse em propriedade, ele tem o objetivo de sanar vícios registrais na matrícula do imóvel, unificando ou desmembrando a área. A doutora pode bater nisso também. Eu fui até os cartórios, eles têm as suas circunscrições. Então, o cartório que é responsável por aquela circunscrição é o da primeira circunscrição. Eu fui até lá, então, e peguei a certidão negativa de registro. É imprescindível que eu pegue todas as circunscrições, professor? Não. Na verdade, normalmente nós pegamos de 2, 3 cartórios quando nós alegamos, fazemos um uso campeão sem matrícula em lugar nenhum. Então, aquele imóvel que não tem matrícula em lugar nenhum, nós juntamos 2 notas devolutivas para provar. Agora, nesse caso, não, né? Ele tem matrícula, tem área maior. Existe um vício, né? Que a gente vai corrigir, não é isso? Então, como tem esse vício, a gente apresentando a matrícula, a gente cumpre o requisito, a matrícula e a planta. Entendi. Então, eu nem vou pegar mais dos outros cartórios. Não, doutora, só vai ter trabalho. Só vai ter trabalho, o cartório. Não, eu deixaria de lado. Mencionaria a tese do vício registral no sentido de unificar a área, né? E corrigir, unificar a área e corrigir possíveis sobreposições de matrícula, alguma coisa assim, né? Professor, em relação à citação da ação do uso campeão, eu tenho várias ações do uso campeão em que eu tenho dificuldade em citar os herdeiros do proprietário originário falecido. Eles ficam se ocultando. Aí eu tenho de citação por oficial de justiça, e aí a ação não anda de jeito nenhum. Ela trava, né? É uma ação declaratória, mas é obrigatória a citação. Normalmente, a citação no uso campeão é sempre através de correio, via correios, né? Quando eu não consigo citar, eu sou obrigado, né, em relação ao confinante, lado direito, lado esquerdo de fundos, ou último proprietário, os seus respectivos herdeiros, eu sou obrigado a localizar através de pesquisas, no SUS, na Justiça Eleitoral, é muito comum. Quando vem um endereço novo e eu também não acho, ou vem o mesmo endereço, aí eu posso trabalhar com o pedido edital. O que destrava o uso campeão é o pedido edital, né? Pedido do edital. Do edital. Na verdade, eles moram lá, professor, só que eles ficam se ocultando. Entendi. Sabe o que faz? Tenta novamente, vai ter que tentar 2, a regra é 3, né? E não dando certo, pede a citação por edital, informa que está se ocultando e requer a citação por edital, para dar um andamento. Vai atrasar um pouquinho, mas vai resolver, né? Mas vai resolver. Vai resolver. Entendi. Então, 3 tentativas, edital e pronto. Vai embora, vai no edital. O que nos ajuda no uso campeão é o edital, ele destrava de fato, né? Agora, um ponto também interessante, por isso a gente não faz o uso campeão no juizado, né? Porque você vê, a lei do juizado, ela não proíbe. Tudo bem, tem o valor da causa, que às vezes é difícil encontrar um imóvel que não seja superior àquele valor limite. Mas por que a gente foge do juizado? Porque a gente não consegue citar por edital. E a citação por edital é que salva o uso campeão. Porque a maioria, alguma citação vai travar e vai ser por edital. Entendi. Professor, em relação aos confinantes, nesse caso aqui, de um lado não tem ninguém. Não tem, é mata. Do outro lado, tem um imóvel abandonado. Também não tem ninguém. Aí o que eu fiz? Eu consegui, confrontante a gente não tem, porque no fundo eu corro. Então não tem lado direito, não tem lado esquerdo. Aí eu consegui, arrolei 3 testemunhas, o vizinho da frente, um senhor que trabalhou lá há muitos anos, e mais um outro vizinho
Ah, melhor ainda. Melhor ainda porque não vai gastar, né? E também não vai atrasar para citar. Excelente. Eu fiz um uso capião aqui o ano passado, que o terreno era grande, né? E não tinha vizinhos, literalmente. Então não teve citação de confrontantes. É interessante, teve só o quê? A manifestação da União, Estado, Município e o último proprietário constasse na matrícula, né? Então, isso é bom, isso é bom. Não é assim uma regra que se não tiver confrontante, a ação é extinta? Não, porque tem muitos imóveis sem confrontantes, né? No Brasil, nós temos, muitas vezes, o confrontante lá direito e lá de esquerda de fundo, são 3. Mas eu tive um caso aqui no escritório imóvel do Rio de Janeiro, nossa, tinha 67 confrontantes, porque eu era uma grande área, então parede com parede é confrontante. No Rio Grande do Sul, eu tive que citar o vizinho da frente, estação frontal, porque o entendimento lá do fórum é que o vizinho da frente fica de olho, sabe o que está acontecendo, né? Então você vê que estranho. Então, tem alguns casos que são mais, outros são menos, né? Mas não muda nada não existe uma regra que tem que citar, né? Só cita se tem confrontante de fato mesmo. Entendi. Deixa eu aproveitar e perguntar mais uma coisa para o senhor. Eu tive um caso aqui de uma ação de uso capião em que eu consegui citar os 3 confrontantes, lado esquerdo, direito e fundo, manifestação em manifestação Estado, União, Município, juntada de termo de acordo dos proprietários originários, dos filhos dos proprietários originários, e ainda assim a juíza designou a instrução. O uso capião não é comum ter audiência de instrução de julgamento, né? Essa audiência ela só é marcada quando a parte pede, mesmo assim é difícil. Ou quando o juiz, é porque o juiz de vara especializada, que são as varas públicos, eles estão acostumados, sabem que são provas documentais. Agora pega um juiz, uma juíza de vara única, vara civil, ele julga divórcio, separação, alimento, direito do consumidor, então vai marcando audiência, não sabe nem por que está marcando, mas marca, né? Mas não é comum não. Marcou, mas foi uma infelicidade ter marcado, hein? Entendi. A gente pode, inclusive, manifestar pela desnecessidade, né? Pode fazer uma petição informando que o uso capião, a audiência desnecessária, pois as provas documentais fazem toda a instrução probatória, né? Que essa audiência não ajudaria, não contribuiria em nada, alguma coisa nesse sentido, educadamente, né? Mas daria sim. Tá certo, professor. Então, vou para o segundo caso. Esse aqui acredito que está resolvido, vai dar certo. Vai dar certo, vai ganhar. Depois manda a informação, hein? Manda a informação. Mando sim. Professor, o segundo caso, um cliente me procurou numa cidade do interior aqui de Goiás, chamada Abadia de Goiás. Ela mora de um lado da rua e existem vários lotes do outro lado da rua. Ela cercou esses lotes todos, fez como se fosse uma chácara, e lá ela cria vaca, galinha, porco, tudo quanto há. E ela fez uma chácara num ambiente urbano, são 14 lotes urbanos, e ela me procurou para que eu faça a uso capião. Ela está lá há 13 anos. Ela mora em frente, ela não mora nos lotes que ela quer uso capião. Então seriam 15 anos, mas ela só tem 13. O que a doutora pode fazer? Nós temos hoje, é muito legal isso, né? É um avanço, né? No passado você tinha que ter 10 anos, 15 anos para fazer uso capião, né? 5 anos. Hoje não, hoje tem a posse complementar, né? Hoje, a posse complementar, a doutora distribui uma ação, faz um uso capião com mais cuidado, segura ele, né? Não deixa que ele seja muito rápido, pede prazo suplementar. Não é criando atos protelatórios, mas segura ele. E aí a doutora fundamenta nesse uso capião para poder distribuir, porque às vezes o cliente ele quer o quê? Ele quer a distribuição do uso capião para ter paz, para ter uma proteção, conforme a súmula 237, ele quer às vezes para pegar o protocolo e transferir uma conta de água e luz para o nome dele, né? Então, dá uma sensação de segurança o uso capião distribuído. Então, o que a doutora pode fazer? Distribui, mas pede que o prazo para o uso capião possa ser completado no decorrer do processo. Aí a doutora usa o quê? Usa o RESP, o recurso especial, anota aí, viu? É o 1361-226. Esse RESP foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma, que chegou à conclusão que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo. Porque se for pensar quanto tempo está faltando, é pouquinho, não é tanto assim, né? Sim, é menos de 2 anos. Então, a média dos capião é essa, ou seja, vai cair como uma luva, hein, doutora? Não vai? Vai sim, vai sim. Professor, em relação ao fato
Não porque o uso capião ele está preso à situação fática, né? Então, independente da finalidade de como o imóvel é usado, é a situação da posse, direta, indireta ou alternada. Então, não vai impedir o direito de uso capião, não. Não tem problema. Não tem problema. Ela está criando gado lá. É uma situação engraçada, mas é verdade, professor. E é na cidade mesmo. Ela fechou e tem um monte de vaquinha lá. Tem curral, tira leite. Que legal. Agora, doutora, fica atenta também. O pessoal fala muito, né, na internet sobre o uso capião extrajudicial e vem de uma coisa que não existe. O uso capião extrajudicial nem sempre dá para usar. Eu fui o terceiro advogado no Brasil. Isso não funciona. Não funciona. É conversa mole. Grandes honorários de advocacia, que você vai ganhar milhões, né? É cada promessa para vender curso. E não é verdade. De cada 100 casos de uso capião, eu diria que 97 é judicial mesmo. Por quê? Porque a gente não tem documentos, é falta de prova, o cartório é conservador, iminência de litígio. Mas algo que é muito legal, onde a doutora está, é a REURB, né? A regularização através de REURB. Às vezes é melhor usar o uso capião mesmo. Tem a posse mais pacífica dos nomes, vamos embora no uso capião. Mas, dependendo de onde a doutora assumir um caso de regularização de imóveis, dá uma olhadinha se aquele município tem a comissão de regularização fundiária. Porque se tiver a comissão de regularização fundiária, a doutora faz uma petição como se fosse uso capião e pede que seja emitida a certidão de regularização fundiária. É muito legal, viu? Eu falo que a REURB, as pessoas vendem o uso capião extrajudicial como algo maravilhoso e não é. Agora a REURB tem dado muito certo. Eu estou conseguindo fazer no Brasil muitas REURBs com sucesso. O que a doutora faz? O cliente lhe procurou, a doutora faz a triagem e percebe que é um caso de uso capião. A doutora procura saber se naquele município tem uma comissão de regularização fundiária. Se tiver essa comissão de regularização fundiária, a doutora faz um requerimento, cumprindo os requisitos do 319, né, como se fosse uma petição inicial mesmo de uso capião. Só que o nome da peça fica requerimento de REURB. E aí o que a doutora faz? A doutora faz o pedido do deferimento. Se ocorrer o deferimento, o que vai acontecer? A comissão de regularização fundiária vai expedir uma certidão de regularização fundiária, a doutora vai levar no cartório e tentar o registro. Conseguiu resolver o problema, é a forma originária de adquirir propriedade. Tanto é que é chamado de uso capião administrativo. Se não conseguir registrar, aí vai no uso capião, mas já tentou esse procedimento. E pode distribuir o uso capião e tentar esse procedimento também, viu? Ah, sim. Excelente, professor. E a REURB, ela serve tanto para imóveis com matrícula, sem matrícula, seja lá qual for a situação. Serve, doutora. Na verdade, o cartório, normalmente, ele é conservador quando não tem matrícula. Ele fala, olha, não posso registrar uma certidão de regularização fundiária se não tem matrícula. Mas é interessante o procedimento. E ele não trava, né? Não é porque fez a REURB, não pode fazer o uso capião ou vice-versa. Então dá para a doutora fazer essa jogada. É muito legal, viu? E, professor, no caso desse imóvel, dessa cliente, são 14 lotes que ela transformou numa chácara, né? Ficou lá e está criando as vaquinhas. Eles pertencem à propriedade nas certidões de matrícula, ela tirou todas as certidões atualizadas, pertencem a uma imobiliária. Eu conseguiria a REURB mesmo assim? Conseguiria porque a REURB, a Comissão de Regularização Fundiária, a lei, né, impôs essa comissão. Todo município tinha que criar essa comissão. Só que o Brasil é terrível, né? Muitos municípios não criam e alguns criam de fachada. Então essa comissão analisa, expede essa certidão porque foi deferido, aí a doutora pega essa certidão de regularização fundiária e tenta o registro via requerimento. É bem legal, doutora, tem dado muito certo. Eu falo que dá mais certo a REURB no Brasil, do que o uso capião extrajudicial que vende uma coisa que não existe, né? Esses vendedores de curso. A uso capião é extrajudicial, a hora que saiu isso, eu já imaginava que não ia funcionar e não funciona. Não funciona. Tudo bem, né? É uma carta na manga que nós temos, tudo, mas não funciona, verdade, não funciona. É ilusão. É ilusão. Professor, eu não sei nada ainda sobre REURB. Agora, eu já ouvi algumas coisas, mas não estudei sobre REURB. Qual é a legislação, professor? Sabe, a doutora pode fazer? No portal ESO tem um curso, se eu não me engano, é gratuito, de REURB. Eu ensino passo a passo, eu deixo modelos de peça. A REURB é muito legal. E eu falo isso porque eu quero o teu bem, e a doutora está localizada num local que várias cidades estão fazendo REURB, né? Então a doutora vai ganhar dinheiro com isso. A REURB é a regularização fundiária com base na lei. A lei, uma das primeiras, é a 10.267. Tá ótimo. Eu vou procurar fazer um curso sim. Entra no site www.portal ESO, tem curso, se eu não me engano, era gratuito. Pelo menos sempre foi, viu?
professor, esse caso, na verdade, eu perdi uma ação. Mas isso tem me incomodado, porque eu perdi com base até numa outra orientação que recebi, foi bem no comecinho, isso até hoje me incomoda. E o direito imobiliário, ele tem poucos profissionais que realmente sabem o que estão fazendo, pouquíssimos. É Para ter uma verdade. ideia, aqui em Goiânia, eu não encontrei ninguém que pudesse me orientar. Graças a Deus encontrei o senhor no Instagram e tenho aprendido muito. Um outro professor também com o qual eu aprendo, o professor Salomão na internet Legal, também, legal. né? Então, mas enfim, eu ouço demais as aulas do senhor, estudo demais e me ajuda muito. Mas, professor, a gente sente grande dificuldade porque realmente não tem nem colega para você Não conversar. tem. E no direito é difícil, porque às vezes você vai perguntar para um colega, ele tem vergonha de falar, ele ou ela, que não sabe, ele ensina errado, né? A advocacia tem esse problema, né, do ego, né? É verdade. Eu conheço bem aí, eu fiquei como coordenador de uma pós em Direito Imobiliário quase 3 anos, só que aí criaram em Tocantins, criaram uma faculdade com o meu nome, e aí eu percebi que os donos dessa faculdade, dessa escola pequena que tinha pós-graduação, eles ficaram enciumados, começaram a cancelar algumas aulas dos professores. Aí eu falei, eu não preciso passar por isso. Aí eu falei, olha, eu agradeço, entrego a coordenação e as minhas aulas, pedi desculpa para os alunos, mas depois eu acabei até dando vários cursos para os alunos, mas, doutor, eu tive que me afastar, porque o que aconteceu? Infelizmente, os donos jovens da escola acharam que ia ser uma concorrência, e não, pediram para usar meu nome na faculdade em Tocantins, e eu autorizei, eu achei legal a proposta, o projeto, eu falei, não vai prejudicar ninguém, mas é complicado. Mas eu conheci muito aquele parque que tem aí, Vaca Brava, né? Frequentei quase 3 anos, foi muito bom, muitas amizades aí. É uma cidade bem arborizada. Verdade. Então, professor, essa ação é a seguinte: o pai faleceu, a senhorinha, a mãe, ficou viva, junto com 6 filhos. Existiam 2 chácaras, uma chácara de um lado de uma rodovia e a chácara do outro lado da rodovia. A mãe é meeira, ficou com 50% das 2 chácaras, e os filhos, cada um com 8,33%. Foi registrado o inventário, não fui eu que fiz. De um lado da chácara tinha sede, do outro lado só pasto. São terras muito valorizadas em Nova Veneza. No entanto, não havia, após a partilha, possibilidade de desmembramento, porque a cota-parte de cada um não dava o módulo rural, que é de 20 mil metros aqui. Então, eles tiveram que permanecer em condomínio. O fato é que o meu cliente morava na sede, cuidava da chácara, plantava, os outros irmãos também iam lá, plantavam girocó, quiabo, um monte de coisa, vendiam na Ceasa. E aí o meu cliente arrumou uma namorada, e essa namorada começou a ir para lá os fins de semana. A mãe, a senhorinha, é uma pessoa muito difícil, a gente tem uma visão assim das senhorinhas, né, das vovozinhas assim, muito amáveis, muito pacíficas, mas essa senhora é o oposto. Tanto é que ela foi à delegacia, ela não queria que o filho namorasse com essa senhora, o filho já eu sou suspeito de falar porque eu tô com trauma. Eu fui ajudar no mercado, né? Na hora do almoço, escritório, fui no mercado aqui ao lado, o West, e uma senhora quer que eu ajude a senhora? Só de não atrapalhar já me ajuda. Coitada, ela foi tão grossa, mas faz parte, né? Tá bom, né? Aí, professor, essa senhorinha foi à delegacia e disse que o filho tinha agredido ela. Falou um monte de mentiras mesmo. E aí, Maria da Penha, processo criminal, enfim, medida protetiva, a polícia, ela alegou que ela morava na chácara, sendo que ela nunca morou na chácara. Há 50 anos ela mora na cidade, frente ao cartório único da cidade, o único ofício. E ela alegou que ela morava na chácara, aí a polícia chegou lá com um mandado para que ele se retirasse, porque a ordem judicial é de que ele não poderia se aproximar a 300 metros dela. Nossa. Como ela alegou que ela morava na chácara, a polícia foi lá e tirou ele de lá. E aí ele me procurou, eu consegui arquivar o processo, fiz uma ata notarial para dizer, mensagem no WhatsApp, tem um monte de provas. O próprio tabelião afirmou na ata notarial que a senhorinha mora de frente ao cartório há mais de 50 anos, que ela não morava na chácara. E o cliente não tinha onde morar, veio morar na casa da
professor? É normal, verdade. E aí essa outra pessoa, como falou, olha, vamos fazer uma ação, você tem que fazer uma ação de manutenção de posse, porque a família não está permitindo que ele se utilize daquilo que pertence a ele, mas eles estão em condomínio. Os irmãos ameaçaram ele de morte e tudo mais. O fato é que ele não podia passar próximo à chácara, que os irmãos criavam caso, já criou aquele burburinho na cidade, constrangimento, todo mundo falando que ele tinha batido na mãe, e não bateu, não fez nada, absolutamente nada. Propulação de manutenção de posse, ele mesmo fez boletim de ocorrência, relatando o que havia acontecido, né? Juntei uma série de documentos, juntei testemunhas e pedi que ele fosse mantido na posse, em razão do percentual que ele detém, em razão da morte do pai. Ele queria, na verdade, separar um pedacinho da terra e construir. No entanto, como estão em condomínio, os irmãos, se ele fincasse um poste de madeira aqui, os irmãos falavam que estava atrapalhando. Então, nada que ele fizesse... Virou birra, né? Virou birra. Virou birra. Aí, ou seja, eu fiquei sem saber o que fazer. Aí, propus a ação de manutenção de posse. O juiz determinou por liminar, e ele pediu para poder regularizar a área, fizemos o georreferenciamento. No dia que foi fazer o georreferenciamento, a mãe foi lá, mais um irmão, na caminhonete, eu estava lá, junto com a agrimensora. Aí eu pedi para o meu cliente, corre para longe, fica longe, 300 metros dela, corre para longe. Evita, né? Evita. A velhinha saiu de lá e foi na delegacia de novo, falou que ele agrediu ela de novo. Outro processo criminal. Aí eu consegui o arquivamento novamente. Nossa. E o mesmo juiz, professor, julgou os dois processos criminais e a ação de manutenção de posse. No final das contas, o juiz, até o MP, se manifestou dizendo que, na verdade, não se tratava de agressões, mas sim de uma questão de propriedade, né? Que foi tratada nos autos próprios para isso. Mas o juiz não deu ouvidos muito a isso, não. Tanto é que a decisão foi totalmente contrária ao meu cliente, dizendo que nós não fomos felizes em provar a turbação. Nesse caso, talvez, o que resolveria, não é uma possessória, né? Mas existem outros meios, né? Eu gostaria de vender o imóvel, extinção de condomínio. Eu gostaria, talvez, evitar o uso capião por parte de algum herdeiro, arbitramento de aluguel, né? Uso capião por parte de herdeiro, professor, nesse caso caberia? Caberia, está pacificado. O STJ chegou à conclusão que se o herdeiro tem os requisitos posse, mas pacífica, mais os requisitos posse exclusiva e gestão exclusiva, ele pode fazer uso capião. Pode fazer e vai ter sucesso na demanda. Tem, nossa, muitas decisões esse ano, em primeiro grau, segundo grau, muitas mesmo. Então, se não fosse a denúncia da mãe, aquela questão da medida protetiva, e se ele tivesse permanecido na casa, eu poderia ter feito uma ação de uso capião. De uso capião. Às vezes a estratégia melhor era ter ficado quietinho e feito uso capião, usado ele como matéria de defesa. Se viesse alguma coisa, estava blindado, né? Você vê como que é? Pois é. É o conhecimento, né, professor? Só vem com o tempo mesmo. Você vê... Com o tempo e com a busca. Né? Porque a ação possessória é um tiro no pé. Você está fazendo uma ação para você tirar um direito seu, entendeu? Eu entendi. Foi um tiro no pé mesmo. Foi um tiro no pé. Um tiro no pé, infelizmente, né? E agora perdeu a ação, não tem mais o que eu fazer, a não ser... eu poderia propor uma extinção de condomínio, professor, depois fez coisa julgada já. Pode propor extinção de condomínio, porque tem o registro da matrícula está como coproprietário, né? Está como coproprietário. Então pode ser. Tem um condomínio ali, 8,33 para cada filho. Pode ser isso, pode ser a opção de extinção de condomínio para se livrar do problema. Entendi. E aí, a extinção do condomínio, a venda seria obrigatória em asta pública, mas talvez os herdeiros até se manifestariam para um possível acordo, né? Na verdade, pode ser feita a adjudicação, né, por parte de algum herdeiro. Caso alguém tenha interesse, deposita em juízo, né? Sim, professor. Dá para fazer isso.
Então pega, que nem a cliente tem condições, né? Fala, eu quero ficar. Deposita em juízo, requer a adjudicação do bem, exercendo o direito de preferência. Entendi, professor. Entendi. Professor, é isso. Seriam esses 3 casos. Que legal, parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns Esclareceu muito. pela pessoa que você é, ganhou um amigo aqui com muito carinho. Faz minha aposta, vai gostar. E aí a gente, uma vez por mês, se vê ao vivo. Obrigada, professor. E é muito legal. Eu conta comigo, precisar, eu tô sempre aqui. Precisar alguma coisa do direito imobiliário, né? Eu tô sempre aqui para ajudar. Tá bem, eu vou fazer a voz sim. Faz sim, você vai gostar. Eu vou viver. Fica Eu agradeço, professor, que bom. Sucesso, fica com Deus, você e toda a família, viu? Satisfação. Obrigada. Obrigado, Maria. Tchau, tchau, doutora. Tudo de bom, viu? O senhor também. Tchau, tchau.